Olá, senhoras e senhores, bem-vindo ao nosso PLE, nosso período letivo especial do curso de Bioquímica da UFRJ Campus Avançado Macaé. Me chamo Leonardo Gomes e a gente vai falar hoje sobre cinética enzimática, um roteiro de aula prática que fala da ação enzimática e a influência do substrato, da concentração de substrato no nosso experimento. Como é de praxe, a aula de hoje eu dedico a pessoas especiais, um amigo querido, muito especial, que é o Emanuel. O Emanuel trabalha na UFRJ Macaé, ele não é professor, ele é o contratado, ele é o técnico, foi meu aluno, mas um cara extremamente inteligente, um cara sensacional, um cara que ele é especial porque ele consegue aí fazer uma série de coisas relacionadas à ciência da computação, é um cara que tem um conhecimento vasto em várias coisas, me identifico muito com esse cara. Então, Emanuel, essa aula é para você, cara. Um abraço grande, um abraço forte, obrigado por tudo aí. Então, sem mais delongas, vamos compartilhar nossa tela. Nesse roteiro de aula prática da apostila de bioquímica que nós conhecemos, a gente vai falar sobre a ação enzimática, a influência da concentração de substrato em uma enzima que é a invertase. Essa prática é interessante porque ela é colorimétrica, então nós vamos utilizar a invertase que vai converter sacarose, que é o substrato, em glicose e frutose, e dessa conversão desses carboidratos mais complexos que vão ser transformados, não tão complexos, a sacarose é um disacarídeo, então é um carboidrato simplesmente que vai ser transformado em carboidratos com poder redutor, em carboidratos ainda menores, ou seja, glicose e frutose. E aí, como você sabe, se o açúcar tem poder redutor, ele pode ser dosado por quem? Pelo DNS, o método do ácido dinitrosalicílico. Então vamos utilizar espectrofotômetro, vamos fazer uma prática muito parecida com aquela prática de dosagem de carboidratos. Fiquem atentos, essa prática de carboidratos vai estar aí na descrição do vídeo, mas que dessa vez o protocolo fica um pouquinho diferente porque a gente vai usar enzimas. Então precisamos de uma enzima, de uma invertase, nessa concentração que está sendo mostrada aí. Ela funciona num tampão acetato de sódio, nessa concentração aí, que está descrita 0,05 molar, pH 4,7. As soluções de sacarose e substratos nessas concentrações aí, sendo que uma delas vai ser modificada, a concentração 0,2 molar lá no final, ela vai ser modificada para 0,3 molar, essa é a única diferença, a adaptação que nós fizemos aqui na nossa prática. O tampão acetato, naquela concentração que nós observamos, o reagente, o ácido dinitrosalicílico, também conhecido como DNS, e banho-maria espectrofotômetro, uma solução padrão de glicose, 5 micromoles por ml, para fazer nossa curva padrão, como vocês conhecem, aquela famosa curva padrão. Então, o objetivo dessa prática é verificar a influência do fator da concentração de substrato sobre a velocidade inicial de uma enzima, e a gente deve calcular graficamente o Km e o V máximo, utilizando o gráfico, aquele gráfico que mostra a curva na velocidade máxima, e o duplo recíproco, que é legal, que você consegue calcular com exatidão o Km e o V máximo desse experimento. Então vamos lá? Vamos ver como é que a gente faz isso? Você terá então nesse protocolo 10 tubos, sendo que cada tubo tem o seu branco. Isso é interessante, porque são soluções de sacarose em concentrações diferentes, então para isso você terá que ter brancos diferentes para cada uma dessas soluções. E como eu falei, a única diferença é que o último tubo, a gente terá então uma solução de 0,3 molar, onde a gente vai pipetar esses volumes aí, 0,5 ml de sacarose no tubo 1 e no tubo 2, no tubo 3, no branco 1, tubo 1, branco 2, tubo 2, branco 3, tubo 3, branco 4, tubo 4, branco 5, tubo 5, sendo que cada tubo com o seu branco com a concentração crescente que está sendo mostrada aí. Em todos eles pipetaremos o tampão, onde o nosso branco, onde nossa enzima ela vai trabalhar. Nesse caso nós vamos pipetar DNS no início só nos brancos, isso é muito importante, e depois a enzima em todo mundo, e a gente vai começar a contar o tempo de reação, que é de exatamente 5 minutos. Depois dos 5 minutos a gente vai pipetar o DNS nos tubos 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai me pegar, mas por que eu vou colocar DNS com a enzima nos brancos e eu só vou colocar o DNS nos tubos 1, 2, 3, 4, 5 só depois de 5 minutos? Porque o branco, você acaba, depois que você leva e zera o espectrofotômetro, você vai ter tudo que está lá, a enzima,
o substrato, o DNS, tudo que tem direito. Então você já mata a enzima não faz a reação, mas ela é importante, ela tem que ser medida lá no branco, então você tem que descontar a enzima. Supondo que essa enzima seja uma glicoproteína, então para que esse carboidrato, digamos assim, ligados à enzima, não faça interferência na nossa leitura. E aí, depois que você faz tudo isso, né, você coloca DNS 5 minutos depois, freando a reação, ou seja, o DNS mata a enzima, mas só vai matar a enzima depois que ela já produziu algum produto da reação, que nesse caso seria frutose e glicose, que é o que a invertase faz, perfeito? E quando você coloca o DNS, depois você já prepara tudo isso para você levar o banho-maria também durante 5 minutos para que você faça a reação do DNS, que é onde os tubinhos mudam de cor de laranja para avermelhado, para que você consiga levar isso no espectrofotômetro, beleza? Então, tudo que está sendo mostrado aqui a gente vai fazer no experimento, pipetando nessa sequência, nos 10 tubos, tudo que você observou aí. Então todo esse protocolo aí, né, vai ser seguido da forma que está aí. As leituras das absorvâncias a 540 nanômetros, que é a leitura onde você lê todo o DNS que foi reduzido através do poder redutor do produto da reação que sai da invertase que transformou sacarose em glicose e frutose. Certo? Aí vem a diferença, mas se são 2 monossacarídeos de poder redutor, essa estequiometria dá certinho? A resposta é dá sim, porque só a glicose tem extremidade redutora, né? E a frutose com extremidade redutora. A sacarose não tem extremidade redutora, então a sacarose não interfere no produto da reação. Lembra disso? A sacarose não tem extremidade redutora. Então você vai dosar a quantidade de açúcar que foi produzido depois da reação. Tá? E obviamente você vai zerar tudo isso aí com branco, conforme o experimento está mostrando. A gente vai resfriar, completar com 13,5 ml, igual o mesmo protocolo que a gente usou para dosagem de carboidratos lá atrás, com a diferença que dessa vez a gente está dosando carboidratos aí que foram produtos da reação. Então a gente tem um gráfico aí de cinética enzimática que a gente vai fazer. Como é que a gente faz isso? A gente lança o gráfico da velocidade versus a concentração de substrato, que é aquele gráfico bonitão, que ele é uma curva, né, que fica paralela ao eixo X, mostrando o V máximo da reação, só que a gente não consegue calcular quando que a reação atinge o V máximo com aquele gráfico, então a gente usa, na verdade, o método de conversão de Leone, Weaver e Burke, acho que é assim que se fala, que é o duplo recíproco. Então a gente vai fazer o gráfico 1 sobre V vezes o gráfico 1 sobre a concentração de substrato para determinar com exatidão quem são Km e V máximo dessa reação. Então, se estivéssemos fazendo o experimento pessoalmente, a gente levaria tudo isso para o espectrofotômetro, leríamos tubo por tubo, mas a gente não vai poder fazer isso em virtude da nossa pandemia, então esse experimento será um demonstrativo de forma virtual e por isso os valores de absorvância serão dados a você. Tá? Lembrando que o tempo de reação é esse que está aí, né? Os tubos tinham sacarose 0,02 molar, né? No branco e no tubo 1, 0,03 molar no branco 2 e no tubo 2, 0,05 molar no tubo branco 3 e tubo 3, 0,1 molar branco 4 e tubo 4 e 0,2 molar, se eu não me engano, 0,2, acho que é 0,3, aqui está errado, vamos consertar isso aqui, né? Se a gente mudou esse negócio, tem que consertar isso aqui. Feito ao vivo e a cores, meu povo, então aqui é 0,3 molar, né? Foi a nossa mudança que a gente fez em relação à apostila. Então, vamos lá de novo, né? Pipetamos isso nos tubos. Em seguida, a solução tampão. Em seguida, a solução DNS do branco para matar a enzima. Depois de 5 minutos, né? Na sequência, né? O DNS no branco, a invertase em todo mundo, né? Onde não tinha DNS, a invertase vai fazer o produto de reação e depois de 5 minutos a solução de DNS nos tubos 1, 2, 3, 4 e 5, depois que a invertase converteu nesses 5 minutos sacarose em glicose e frutose, e a gente vai ver se o aumento dessa concentração interfere na velocidade da ação enzimática. É isso que é o objetivo do experimento. Então, depois disso tudo, né, tubos antes da reação, 5 minutos, né, banho-maria, a gente faz a reação para a revelação do DNS reduzido, né, completa aí o volume até 15 ml, né, e leva isso tudo para o espectrofotômetro, como a gente viu nas aulas de dosagem de carboidratos simples por DNS. E aí o que nós temos? Olha que interessante.
temos soluções de glicose conhecidas, né, para que a gente calcule o que? A curva padrão. Então, a gente já fez isso em experimentos anteriores com essas concentrações de glicose, com essas absorvâncias, você já sabe calcular a curva padrão. O que interessa aqui é o fator, né, que vai ser utilizado para o cálculo das concentrações do produto formado lá na tabela lá embaixo. Então, esse fator deu 12,5. Se você quiser mais detalhes de como esse fator é calculado, acesse o vídeo que está na descrição aí embaixo, beleza? Que é o de dosagem de carboidratos por DNS, uma aula dada por nós também, uma prática dada semanas atrás. Então, agora a gente vai ter que preencher essa tabela. Essa tabela é interessante, né? Porque como é que ela vai ser preenchida? Com alguns valores que nós obtemos depois que fomos ler esse material todo no espectrofotômetro. Então, vamos lá. A concentração de substrato. Essa concentração nós já temos, que foram aquelas pipetadas lá, concentrações iniciais de sacarose que foram pipetadas no tubo. Daqui, ó, tubo 1, 0,02, tubo 2, 0,03, tubo 3, 0,05, tubo 4, 0,1 e tubo 5, 0,3 molar. As absorvâncias que foram dadas depois da reação em cada tubo foram essas que estão sendo mostradas aqui: 0,09, 0,13, 0,19, 0,27, 0,35. E aí pedem para calcular o produto formado. Como é que a gente calcula o produto formado? Multiplica o fator, né, versus a absorvância que foi dada desse produto. Então temos que, se multiplicarmos absorvância versus o fator, nós temos então a concentração do produto formado, que é 1,125 para o tubo 1, 1,625 para o tubo 2, 2,375 para o tubo 3, 3,375 para o tubo 4 e 4,375 para o tubo 5. Aí temos então a velocidade. Como é que a gente calcula a velocidade? Produto formado dividido pelo tempo de reação, que foi de 5 minutos. Então, se a gente pegarmos e dividimos a coluna, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, a coluna 4, que é o produto formado, pela coluna 3, a coluna 1, 2, 3, 4, 5, né? O produto formado pelo tempo de reação, pelos 5 minutos, teremos a coluna 5. Né? Desculpa essa embaralhação, mas se você divide a coluna 4 por 5 e teremos a coluna de número 5, a coluna da velocidade, medida em moles por minuto. Então teremos que 0,225, 0,325 para o tubo 2, 0,475 para o tubo 3, 0,675 para o tubo 4 e 0,875 para o tubo de número 5. Então, nós simplesmente pegamos o produto formado e dividimos pelo tempo de reação, que foi 5 minutos. E temos, então, agora a velocidade. E para a gente fazer o duplo recíproco, a gente tem que pegar 1 e diminuir pela concentração do substrato inicial. Então, 1 dividido por 0,02, 1 dividido por 0,03, 1 dividido por 0,05, 1 dividido por 0,1 e 1 dividido por 0,3. Então estão os valores aí: 50, 33,33, 20, 10 e 3,33, que seria todo esse valor dessa coluna, 1 dividido por ela. Então 1 dividido por S dá 1 sobre S. 1 dividido por 0,03, 1 dividido por 0,05, 1 dividido por 0,1, 1 dividido por 0,3. Tá? São esses valores que estão aqui. E pegamos agora 1 e dividimos pelos valores das velocidades. Por essa coluna que está aqui, temos esses valores: 4,444, 1 dividido por isso aqui dá 3,077, 1 dividido por isso daqui dá 2,104, 1 dividido por isso daqui dá 1,481 e 1 dividido por 0,875 dá 1,143. Agora vem a grande pergunta: o que eu faço com isso tudo? Agora você primeiro vai plotar o gráfico concentração de substrato pela velocidade. Então, esse gráfico é esse que está aí. Se você olhar esse gráfico, né, a gente percebe que não temos o valor de V máximo, né, nem o valor de Km. Então, esse é um gráfico que você não tem com exatidão esse cálculo. Se você pegar todos esses valores dessa tabela que estão aqui, né, e plotar eles no eixo X e no eixo Y, todos os valores dessa tabela que está aqui, utilizando, por exemplo, o Excel ou qualquer outro aplicativo para gráfico que você vai fazer, você vai ter essa curva que está sendo mostrada aí, o gráfico velocidade pela concentração de substrato. Mas o objetivo da prática é saber o quê? Se nesse experimento, né,
qual é o km exato e qual é a velocidade máxima exata da invertase nessas concentrações de substrato, para a gente saber, né, se a gente tem interferência da concentração de substrato no nosso experimento. Então a gente faz o gráfico do duplo recíproco, ou seja, você vai plotar esses valores da tabela, que é 1 sobre S, pelos valores de 1 sobre V. E aí esse gráfico que está aí se transforma nesse gráfico que está aqui. Cara, isso é muito legal porque a gente vê de cara, né, no experimento real, como que a gente converte um gráfico no outro e como é que esses valores são tirados do gráfico. Quando você faz isso aí no Excel, no PowerPoint, você tem um gráfico que é uma reta, né? Ela vai daqui até aqui, você extrapola essa reta, então em algum momento ela vai cruzar o eixo Y, e no momento que ela cruza o eixo Y, a gente tem que x é igual a zero, ou seja, nós temos 1 sobre V máximo quando x é igual a zero. E lá atrás, quando ela cruza o eixo x, nós temos que y é igual a zero. E nesse ponto nós temos então menos 1 sobre km. Pô, que fácil! Você substitui um par ordenado ali, você tem um valor. Ou se você fizer isso na equação da reta, que ela é dada y igual a x mais b, né? Ou seja, y igual a 0,0712, né? X mais 0,79506. Se você substituir isso na equação da reta, para y igual a zero, você tem o valor de x, e para x igual a zero, você tem o valor de y. Você consegue, então, calcular com exatidão V máximo e km. É muito simples. Aqui está, né? Para x igual a zero, y, na equação da reta dá isso daqui. 1 sobre V máximo é igual a isso aqui. Você multiplica V máximo, depois inverte, divide isso por 1. Qual é a sua velocidade máxima? Essa velocidade máxima, foi atingida em 1,727 molares por minuto, né? Enquanto que o km, né, essa relação x é igual a esse valor negativo, né, menos 1 sobre km, quando y é igual a zero, dá isso daqui. Digamos então que o km do nosso gráfico dá exatamente 0,09 molar. Então, essa seria a conclusão do nosso experimento. Agradeço a presença de vocês, a gente vai ficando por aqui. Então não esqueçam de ver os vídeos que foram descritos aí que estão na descrição desse vídeo de cinética enzimática, para que vocês vejam como é que foi obtida a curva padrão que nós utilizamos para obter aquele valor de fator que é 12,5, para que a gente pudesse fazer todos os cálculos que foram feitos aí no nosso experimento. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato, fico por aqui. Um abraço, tamo junto, fui, até mais.